temas que estão em constante... Opa, uma mensagem aqui. São temas que estão em constante desenvolvimento e expansão, então, muitas vezes pode ser muito delicado falar sobre determinados assuntos, justamente por causa desses pontos, assim, que eles se tornam extremamente delicados, e a gente vai tomar o máximo de cuidado para trazer as informações de maneira mais digerida possível aqui para vocês. Um outro ponto, e quando se trata sobre questões de gênero e sexualidade, a gente sempre deve, embora exista todo esse estudo acadêmico acerca desses temas, a gente sempre deve privilegiar a preferência de como que a pessoa quer se identificar, mesmo que isso às vezes não esteja alinhado com esses temas ou com essas nomenclaturas que a gente vai acabar abordando aqui. Então a gente sempre deve privilegiar a percepção da identidade da pessoa. Bom, acho que dados esses temas, não sei se o Diego quer aproveitar para se apresentar também, enfim, se introduzir aqui no tema ou deixa para a hora que for falar. Oi, pessoal, só dando oi mesmo. Conforme for falando, eu vou estar ajudando ele aqui dando suporte e depois eu vou falar um Boa, pouquinho também. bacana. Deixa eu só ligar o ar aqui que deu uma esquentada, que eu comecei a ficar nervoso. Bom, Diego, se puder passar aí então os slides, a gente vai... Inicialmente, né, acho que quando se tratam de assuntos como esse, é bom a gente também sensibilizar as pessoas para a importância de falar sobre esses temas, e a gente vai trazer alguns não tão fun facts aqui, que o Diego acabou trazendo para a gente. Até Diego, se quiser, de repente, já nesse momento, a gente dividindo, cada um fala de um, para já ter uma participação mais colaborativa nesse momento. E o primeiro fato que eu quero trazer aqui, né, não é nada novo, mas é importante a gente ter ele cada vez mais claro na nossa frente, porque ele trata de uma realidade muito triste, que é que o Brasil, né, ele é um país que mais mata pessoas trans no mundo. E agora talvez o que vai chocar, né, que nós estamos no topo desse ranking aí já por 14 anos, né? Ou seja, 2022, ano passado, Brasil foi colocado como o país que mais matou pessoas trans pelo 14º ano consecutivo. E, paradoxalmente ou não, né, também é o país que mais consome pornografia trans. Se a gente for, enfim, parar para analisar esses pontos, justamente através de uma perspectiva do machismo e das masculinidades, talvez a gente tenha aí uma ideia de por que isso acontece, mas enfim, a gente não vai entrar nesse fato aqui. E, além disso, né, hoje a expectativa de vida dessas pessoas trans no Brasil ela é de em torno de 35 anos. Dentro dessas quantidades que a gente viu ali, né, ou seja, 131 mortes de pessoas trans em 2022, 76% eram de mulheres trans e travestis negras. Para a gente entender também que os recortes de raça também acabam entrando aqui. E nisso é importante também notar que esse foi um dado que a gente apresentou lá na outra Pride Week do ano passado, e são coisas que praticamente não mudaram ainda hoje, né? Tem sido assim por muito tempo, né? Quer começar a apresentar o segundo ponto? Ou... Sim, a gente tem outro dado que é sobre a evasão escolar de pessoas trans. Ou seja, 87% dos estudantes transgêneros, eles acabam abandonando os estudos entre os 14 e 18 anos. Então, além da repressão, do preconceito, e, por exemplo, o uso incorreto de pronomes, dos nomes sociais das pessoas trans, provocam frequentes constrangimentos no dia a dia de quem continua tentando estudar, de quem não consegue, porque o sistema meio que expulsa compulsoriamente dessa forma as pessoas trans, mas acabam não tendo um nível de escolaridade muito superior, né? Isso é um dos motivos, coisa que a gente também já tinha trazido na outra Pride Week, de muitas pessoas trans acabarem entrando como profissionais do sexo, né? Por não ter muita oportunidade em outro tipo de mercado. Só para, enfim, aprofundar um pouquinho mais, né, se a gente parar para pensar, além de sofrerem repressões, violências físicas, né, o que resulta no que eu falei anteriormente sobre as mortes, violências psicológicas e emocionais, esse uso incorreto, que às vezes é acidental, mas muitas vezes é proposital para deslegitimar a transgeneridade dessas pessoas,
é o que soma em toda essa pressão psicológica, verbal, física, emocional, e que faz com que essas pessoas saiam desse meio acadêmico e, como o Diego falou, acaba sobrando para essas pessoas somente até a prostituição como forma de poder se sustentar. E aí, seguindo para um outro ponto, até para a gente não se delongar muito aqui nesses temas, com relação ao casamento homoafetivo, foi somente em 2011, né, que o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que pessoas do mesmo sexo, né, ou que assim como o setor público ainda enxergava essas questões, poderiam constituir uma família através do regime da união estável. E foi apenas em 2013 que realmente o casamento oficial, né, homoafetivo, passou a ser autorizado no Brasil, juridicamente falando. E aí, outro dado também que tem a ver com o STF é a criminalização da LGBTfobia, que foi permitida pelo STF em 2019 só, e aí todos os atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais, eles começaram a ser enquadrados com um crime de racismo. Também conhecido como injúria racial. E, por último, né, quando a gente fala sobre despatologização, né, foi em 99, pouco menos de 25 anos atrás, que o Conselho Federal de Psicologia acabou considerando, né, a homossexualidade como fora do rol de doenças, né, ou seja, passou a ser considerado como parte da identidade da pessoa. E somente agora, em 2018, ou seja, 5 anos atrás, é que aconteceu a mesma coisa com relação à transexualidade, né, ou à transgeneridade. Passou-se a tirar do rol de doenças. Seguimos, Digo. Bom, antes da gente falar sobre a sigla, eu acho muito importante a gente entender um pouquinho mais sobre o que a gente chama de dimensões de gênero e sexualidade, porque o que pode confundir as pessoas é achar que a sigla fala somente sobre orientação sexual. E não é isso. Claro que, inicialmente, eu vou passar depois um breve histórico sobre a sigla, mas é importante a gente entender um pouquinho sobre isso também, que existem várias dimensões das questões de gênero e sexualidade. Além do que a gente entende como hoje, né, como gênero, né, que é homem e mulher, né, existem também outras dimensões, como a identidade de gênero, que tem a ver com a pessoa se identificar ou não com o gênero com o qual lhe foi atribuído, ou melhor, imposto no nascimento. Nesse caso aqui, da identidade de gênero, existe um ou outro, né? São duas caixinhas opostas. Ou a pessoa se identifica com o gênero com o qual lhe foi atribuído, e nesse caso ela é uma pessoa cisgênero, né? Eu, por exemplo, sou um homem cisgênero. Eu me identifico com o gênero que foi me atribuído no nascimento. Quando a pessoa não se identifica com esse gênero, ela é considerada uma pessoa transgênero. A partícula trans tem a ver com ir além, ou seja, vai além daquilo que foi imposto, né, ou designado no nascimento da pessoa. Digo, se quiser me complementando, enfim, já ficar com o mic aberto aí, não precisa nem me pedir. Pode deixar, pode seguir. Isso. O pessoal também, se em algum momento quiser já dar uma parada, contribuir com alguma coisa, trazer alguma pergunta dentro dos tópicos, a gente já pode... a ideia é fazer isso como uma conversa mesmo, para que vocês tenham a oportunidade de trazer dúvidas, trazer contribuições, para ser algo bem colaborativo mesmo. Seguindo, então, aqui no tema da expressão de gênero, como que a pessoa expressa o gênero com o qual ela se identifica. Isso tem a ver com, enfim, uma série de comportamentos, maneiras de até apresentar o corpo para a sociedade de forma que isso indique o seu gênero. E aí, a expressão de gênero aqui não é, como eu falei antes, né, duas caixinhas. Aqui ela é um espectro, né? Ele pode ser mais masculino, pode ser mais feminino, e pode, inclusive, misturar aspectos e elementos masculinos e femininos. Daí a gente tem a expressão de gênero andrógeno. Um outro ponto, daí, é o sexo biológico,
né, que se trata sobre uma série de elementos biológicos, realmente, né, e fisiológicos, até mesmo genéticos, principalmente, mas não somente, representados pelo aparelho reprodutor, mas não somente, e aí que indicam o sexo da pessoa, né, que é ou sexo masculino ou feminino, e aí a gente tem, quando a pessoa apresenta mais de um, elementos de mais de um sexo na sua formação genética, que é, no caso das pessoas intersexo. Fazer uma ressalva aqui que, antigamente, né, as pessoas erroneamente utilizavam o termo hermafrodita para se referir a pessoas intersexo, mas esse termo ele acabou sendo deixado de usar, por não ser o mais adequado. Então, nesse caso, as pessoas usam o termo hoje mais adequado, que é o intersexo. E, por último, daí sim, né, a gente vê a dimensão que é mais conhecida dentro da sigla, que é a orientação afetivo-sexual, que indica para onde que a sexualidade da pessoa se orienta, quando se orienta para algum lugar, né? Então, ela pode ser, no caso, heterossexual, né, quando ela orienta a sua afetividade e sexualidade para o gênero oposto ao seu, homossexual, né, quando ela orienta ou direciona a sua afetividade ou sexualidade para o mesmo gênero dela, com o qual ela se identifica. Bissexual, eu já tenho que também fazer um disclaimer aqui de que é um termo delicado de se falar, né, e vou trazer aqui, né, nesse momento... Apareceu uma mãozinha aqui, mas acho que foi a minha. Bissexual, no caso, ele vai tratar inicialmente daquele termo que significava que a pessoa tinha atração por dois gêneros. Mas esse termo já foi evoluindo e acho que mais para frente a gente vai acabar falando aqui um pouquinho mais. Eu acabei de me dar conta que eu já fui falando muito das letras que vão estar lá na sigla, mas depois a gente acaba trazendo novamente dentro da lógica da sigla mesmo. Beleza. Digo alguma coisa aqui ou seguimos? Não, bora seguir, bora seguir. Tá. Deixa eu ver como é que tá os tempos. Tá em cima já. Bom, só para fazer um breve histórico sobre a sigla, a gente, enfim, a partir de um dado momento, né, quando o movimento começou a existir ou a se posicionar enquanto movimento de lutas, as pessoas, enfim, pessoas eram chamadas de gays, e isso no geral, né, ele era um termo geral utilizado para se referir a qualquer pessoa de sexualidade ou gênero desviante, que não estava dentro da norma ou do que se entendia como normalidade. Foi somente a partir de 1980, né, que o termo GLS, que hoje é um termo inadequado, ele passou a ser utilizado para definir pessoas gays, lésbicas e o famoso simpatizantes, e aí entrava qualquer pessoa que não se identificava ou que estava ali apenas como uma aliada dessas pessoas. Esse, né, como eu falei, é um termo inadequado porque ele somente trata de, basicamente, sexualidade. Foi mais ou menos por volta dos anos 90 que o termo GLBT, inicialmente, passou a ser usado, que significa gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, ou seja, entrou aí também os bissexuais e transexuais dentro da sigla, para entender, né, foi no momento que se entendeu que a sigla também deveria abarcar ou abraçar gênero além de somente sexualidade. No Brasil, foi a partir de 2008 que daí a sigla teve uma leve alteração, né, colocando o L na frente do G, ou seja, buscando dar mais protagonismo às mulheres dentro de toda a luta LGBT, que é IAP+, e tirando um pouco desse destaque da figura masculina do centro do debate. E aí, a sigla começou, claro, né, a ganhar outros agregados à medida que os estudos e que os entendimentos passaram a se tornar públicos. Então, a gente tem a sigla aí no formato... Ainda estou mostrando aqui o formato resumido da sigla. O Digo vai dar um choque de realidade para vocês, mas hoje, né, então, a sigla se encontra como LGBTQIAP+. Também queria fazer uma ressalva de que cada país, cada localidade, cada cultura usa uma variação da sigla, porque
enfim, cada local tem aí o seu entendimento e o seu recorte histórico dentro de toda a luta, e por isso usam variações, mas basicamente esse é o termo que a gente utiliza aqui hoje no Brasil, para se referir a lésbicas, gays, bissexuais, aí tem os 3 T's, né, transgêneros, transexuais e travestis, e a gente se utiliza aí dos transgêneros, o termo transgênero como termo guarda-chuva para se referir a toda essa comunidade T. Natan, tá com a mão levantada, quer perguntar agora ou quer? Na realidade, é uma pergunta sobre um teminha que você passou agora há pouco. Eu não sei se você quer terminar isso aí. Não, pode falar, pode falar. Tá. A minha pergunta, talvez pareça besta, tá? Mas é realmente uma Nunca é, dúvida. nunca É, é. quando você trouxe ali sobre a expressão, na outra parte lá tinha... Aquilo ali é uma novidade para mim, sobre a expressão do gênero. Isso tem alguma coisa... Tá relacionado de alguma forma com drag queen, sim? Tá, ou não? Não, não. A gente É que nem na coloca... prática na prática eu não consegui linkar muito, não sei se você consegue dar algum exemplo. Uhum. Expressão de gênero é um conjunto de práticas, comportamentos, até linguagem corporal, que indica a maneira como a pessoa expressa o gênero com o qual ela se identifica. Por exemplo, quando uma mulher ela usa a mão mais mole, mais fraca, assim como eu estou mostrando, isso uma maneira de identificar ou expressar a feminilidade dela. E, inclusive, isso é tão verdade que se associa quando um homem tem esse mesmo comportamento, ele acaba sendo lido ou interpretado como mais feminino. Então, isso tem a ver com expressão de gênero, com a maneira como a pessoa acaba expressando certos comportamentos. E pode ser também sobre comportamental, mas também como, por exemplo, você se veste, né? Porque tem marcadores de gênero, né, que você consegue identificar como feminino e masculino em cada uma das sociedades. E um homem, por exemplo, né, um homem cisgênero, ele pode usar atributos, né, que expressam a feminilidade e não ser trans, né, ainda ser cisgênero, porque eles reconhecem o gênero que foi atribuído desde de nascença, né? Ele se sente confortável com, mas ele se expressa com atributos femininos. É um exemplo. Né? E lembrar que gênero, diferente de sexo biológico, ele é uma construção social, né? Ser homem, o que é ser homem hoje no Brasil, em 2023, é diferente do que era ser homem no Brasil, lá em 1500. O que era ser homem na Europa, enfim, em outra época. Então, ser homem e ser mulher é uma construção social. E essa construção, ela é balizada por todos esses marcadores de gênero, ou seja, a maneira como se expressa o gênero. Só para aproveitar a tua pergunta, Natan, drag, ele não está dentro da sigla, embora a figura da drag esteja muito presente dentro da comunidade LGBTQIAP+, porque drag é uma expressão artística, ela não é uma expressão, é uma expressão artística que denota gênero e que brinca, inclusive, com os papéis de gênero. Mas ela é uma expressão puramente artística, não tem a ver com sexualidade e com a própria identidade de gênero da pessoa. Um homem... Então, eu acho que foi aí que fez minha dúvida. Como eu sei que é uma expressão, eu falei, será que tem essa expressão de gênero? Aí que eles ficam, né? Por isso que eu acabei confundindo um pouco, mas deu para entender. É que a drag queen é um personagem, não é a pessoa mesmo, para assumir um alter ego, por assim dizer. Para expressar a arte, né? É diferente. Isso. E ela acaba brincando com a maneira de expressar gênero, mas está desassociado disso, porque realmente, como o Diego falou, é uma expressão artística. É um personagem, uma persona. Fechado aqui. Eu acho que eu ainda estava no slide, isso, com todos. Tinha passado recentemente os T's, né? E aí tem o Q de queer, I de intersexuais, A de assexuais, P de pansexuais e o mais, porque a sigla não se acaba aqui, né? Ela tem uma série aí de continuidades de expansão. Vamos, então, começar a passar todos eles, embora eu já tenha dado uma pincelada em alguns. Então, inicialmente, né, a gente vai para os marcadores de orientação sexual, que são lésbicas, né, mulheres que orientam a sua afetividade ou sexualidade a mulheres, ou seja, ao mesmo gênero,
gays, homens que orientam ou direcionam a sua afetividade e sexualidade a homens, e bissexuais, inicialmente, né, o termo foi cunhado para definir pessoas que se orientavam pelos dois gêneros, mas esse termo ele virou um grande termo guarda-chuva para se referir a sexualidades fluidas, né? Ele pode se referir a casos onde a pessoa sente orientação sexual pelo mesmo gênero seu e mais um gênero, partindo do pressuposto que não há somente dois gêneros, não há um conceito binário de gênero, e hoje ele não tem essa necessidade de ser uma dualidade, né? De estar ligado a dois, e sim a múltiplos gêneros pelo qual a pessoa direciona a sua afetividade ou sexualidade. Mais para frente, o Digo vai trazer outros pontos que vão se contrapor com esse aqui, daí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Isso. Aí a gente tem a sigla T e a gente tem o termo transgênero, como eu falei já lá atrás, né? O termo, a partícula trans, o prefixo trans, ele significa além, ou seja, a pessoa que tem uma identificação além daquela com a qual ela foi designada. Tem a ver muito mais com a sua identidade, com a sua expressão enquanto pessoa na sociedade. E né, a gente tem aí os outros dois termos, os transexuais e travestis. Transgênero, então, ele é um termo guarda-chuva para expressar tudo isso. Transexual, ele tem a ver com a pessoa que sente necessidade de se identificar enquanto transexual e fazer procedimentos, seja cirúrgicos, seja hormonais, para mudar o seu corpo e ficar mais parecido com o gênero com o qual se identifica. Existe um termo comum nisso, que é disforia de gênero, que é um desconforto tão forte, tão acentuado com relação àquele corpo que não lhe pertence, que a pessoa chega a mutilar o seu corpo para ficar mais parecida ou para retirar aquilo que lhe causa tamanho desconforto. Vou fazer uma ressalva aqui também. A gente precisa entender que procedimentos como cirurgia de redesignação de sexo, né, ou redesignação de gênero, e os próprios tratamentos hormonais, né, eles custam dinheiro e muitas pessoas trans, ou melhor, pessoas transexuais que se identificam enquanto transexuais não têm condições e não têm acesso a esses tratamentos. E, mesmo assim, isso não significa que a gente não tira delas a identificação de transexuais, porque para elas se identificam como tal. Elas só não têm as condições e os meios e o acesso para gerar essas mudanças, mas isso não deslegitima a sua identificação enquanto transexual. Seguindo, travestis, ele é um termo que se refere a uma figura, uma identidade transgênero feminina, historicamente muito comum nas Américas Latinas. Né? Existem em outros países, em outras culturas, outras identidades femininas transgênero. Não vou entrar muito nesse tópico, porque pode ficar confuso, mas a questão de se identificar enquanto travesti, enquanto transgênero, não traz diferenças técnicas, digamos assim, mas tem a ver muito mais com uma identificação política e uma luta contra a própria estigmatização do termo travesti, que é mais comumente associado a um lugar de pobreza, violência, colocado como, enfim, toda uma questão mais negativa era associada ao termo travesti, e a escolha, a identificação enquanto travesti é justamente para lutar contra esses padrões e contra essa estigmatização. Enquanto o termo transgênero está muito mais associado àquela pessoa transgênero que chegou na universidade, que assumiu um cargo importante numa empresa, na política e por aí vai. Né? A escolha, a luta política do termo travesti vai justamente lutando contra esses padrões de identificação. Aí, outra Diego, quer me ajudar? informação
Outra informação legal sobre pessoas trans é que quando a gente falou sobre a redesignação, a partir de cirurgias, por exemplo, ou ao tratamentos hormonais, não necessariamente todas as pessoas que são trans, elas têm vontade, né, desejam fazer esse tipo de redesignação, de mudar mesmo o corpo. E isso não deslegitima Legítimo. a existência dessa pessoa como trans. Então, se ela se identifica como trans, não é porque ela não fez uma cirurgia de redesignação sexual que ela vai deixar de ser trans. E isso é uma pauta dentro da comunidade, da comunidade LGBTQ, né? Muitas pessoas, às vezes, deslegitimam as pessoas trans por não, não fazerem tratamento hormonal, não fazerem a redesignação, mas elas não... Essa disforia, né, do gênero, a disforia corporal, ela não é uma constante, né, nas pessoas trans. Não é uma condição, né? Para ser, Exatamente. para poder se identificar. Lembrar que aqui o próprio nome da dimensão da qual a gente está falando é identidade de gênero, ou seja, com qual o gênero que eu me identifico. E a identificação, ela acontece aqui, ela acontece na cabeça, ele é um fator puramente psicológico, ele não tem nada a ver com questões genéticas, fisiológicas, enfim, ele é puramente psicológico. Então, a pessoa querer ou não querer fazer alterações ou adaptações no seu corpo para estar mais próxima do gênero com o qual se identifica não deslegitima a sua transgeneridade. Aproveitar que eu lembrei desse tema, lembrar que as pessoas trans, e principalmente travestis, travestis que são uma identidade feminina, elas devem ser tratadas, no caso das pessoas travestis, no feminino. Então, é a travesti, né? Nunca o travesti, e muito menos, né, um termo muito pejorativo que é utilizado no Brasil, principalmente para ofender, enfim, pessoas travestis, que é o termo traveco, né? Ele não, enfim, ele acaba ofendendo a existência dessas pessoas. E, né, as pessoas transgênero devem ser tratadas com o gênero com o qual elas se identificam, seja masculino, feminino ou não. Seguindo, então, vamos para o termo queer, né? Queer, eu também preciso fazer um disclaimer que é um tema bem delicado e que eu até tenho um pouco de dificuldade de falar sobre, mas a questão do termo queer, ele iniciou-se principalmente, né, a ser usado nos Estados Unidos como termo até pejorativo para indicar, para falar sobre essa comunidade. E, enfim, até o significado dele é de pessoas estranhas, diferentes, enfim. Ele começou com um termo pejorativo, mas ele acabou sendo historicamente abraçado por essas pessoas justamente como uma forma política, como termo político, para justamente lutar contra toda essa tentativa de padronizar ou de se colocar as pessoas em caixas. Então, é uma luta política justamente contra esses padrões de regras e normas relacionados ao gênero e principalmente ao padrão binário de gênero. Então, pessoas queer são essas pessoas que não se identificam com esse padrão binário de gênero e elas se identificam de uma maneira livre, fluida. Elas não querem nem utilizar o termo identificação, porque identificação dá uma ideia de algo estático, estagnado, né? Por isso que não se usa nem o termo identidade queer, porque identidade dá uma ideia de que um rótulozinho que colocaram ali, e elas lutam justamente contra isso, contra essa necessidade de se colocar dentro de um rótulo, de algo fixo. Mais importante do que isso, o termo queer, ou o próprio movimento queer, se trata de, como eu falei já, né, de um movimento político, e não é uma luta identitária, né? Ela não busca uma identidade, e sim um movimento político. Digo, quer adicionar alguma coisa? Não, pode passar, pode passar. Beleza. Eu acho que... Bom, vamos seguir, porque... Bom, intersexuais eu acho que eu já abordei bastante, né, dentro do conceito de sexo biológico, né, que é aquele conjunto de elementos genéticos, fisiológicos, que identificam, né, o sexo seja masculino ou até mesmo macho ou fêmea, dentro desse
dentro desse meio aí, pode existir pessoas com características dos dois sexos, que são as pessoas intersexuais, e lembrando que a gente não deve utilizar o termo hermafrodita. Seguimos. Assexuais, né? Lembra que eu falei lá no começo sobre orientação afetivo-sexual, e que, né, são características ou a direção para onde a pessoa se orienta, ou ela pode não se orientar, ou até mesmo se orientar parcialmente, né? Significa, ou o termo é usado para definir pessoas que não se sentem aptos, seja parcial ou totalmente, vontade de performar qualquer sexualidade, né? Ou seja, elas não têm atração sexual ou romântica por pessoas. E aqui é legal também dar um adendo, e existe uma palavra que muitas pessoas consideravam isso lá no começo, né, quando se falava em assexuais, que era assexuado ou assexuada, e a gente não usa essas palavras, né? Elas existem, né, mas num contexto de biologia, e Biologia. não se aplica quando a gente fala sobre identidade e orientação sexual, né? Bem importante lembrar disso, porque as pessoas acabam realmente confundindo e, enfim, sexuado está em outro campo, né? Só mais um ponto, meio que uma provocação ali dentro dos assexuais, é que se a gente pensa, né, que a nossa sociedade ela nunca buscou, de uma maneira geral, legitimar ou validar a existência de pessoas assexuais, é porque, né, a gente vive dentro de um contexto capitalista onde muitas indústrias, produtos, eles são feitos e pautados no sexo. Então, eles não consideram a existência de pessoas assexuais para justamente achar que todo mundo deve acreditar que performa a sexualidade, né? Então, assim, tendo esses mercados, essas indústrias, a possibilidade de atingir um número maior de pessoas. Seguindo, então, para pansexuais, ainda continuando na dimensão da orientação, né, ou da afetividade, aqui se trata de pessoas que sentem atração ou afetividade por pessoas, né? Aqui não consideram gênero ou consideram todos os gêneros dentro do seu rol de pessoas por quem eles orientam a sua sexualidade. Embora aqui, para a gente dar uma leve separada com o conceito de bissexualidade, e eu colocaria a pansexualidade dentro daquele guarda-chuva da bissexualidade que eu falei, né? Ou seja, de todas as sexualidades fluídas, enquanto uma pessoa bissexual ela se orienta por aspectos físicos que indicam, né, o gênero da pessoa, o pansexual ele não precisa disso, porque para ele basta ser pessoa. E seguindo, o mais, né? Por que a gente ainda coloca o mais ali para dizer que podem haver outras formas de existir, de vivenciar, de experienciar gênero e sexualidade, né? E aí a pergunta que cabe aqui é: será que não dá fim à sigla? Ou seja, toda hora está descobrindo uma letra nova, ou continuar nessa expansão dessa sigla não afasta o debate, né? Muitas pessoas perguntam isso. Será que não acaba tudo parecendo uma grande abstração, uma grande loucura, ficar toda hora colocando letra na sigla? E só para dar início a essa provocação, né, aqui a resposta, a princípio, é que não, né? Achar que sim, achar que fazer isso, ou perguntar se isso afasta o debate, pode ser um resquício de conservadorismo reacionário e até mesmo privilégio, de quem não está dentro dessas sexualidades ou gêneros fora da norma, né, ou fora do comum. Isso, achar que sim, também pode ser um traço de deslegitimação de gênero e sexualidade enquanto uma área de estudo, né? Uma vez que as pessoas acabam não questionando quando outras áreas de maior privilégio, como medicina, biologia, matemática, filosofia, por aí vai, continuam expandindo suas áreas de conhecimento, continuam expandindo todas as formas de discutir a sua área de estudo,
E aí, quando se faz uma pergunta como essa para a questão de gênero e sexualidade, está se deslegitimizando essas áreas como área de estudo. E tudo isso nos leva a responder a uma outra comum pergunta, e também pautada em conservadorismo e em privilégio, que é a próxima que a gente vai ver agora. Será que não somos todos H de humanos? E aí, digo? E a resposta é não, né? Claro que não. Quando a gente fala em humano, né, o ser humano ele é muito complexo, ele carrega muitas possibilidades, mesmo que biologicamente falando, como a gente viu. Então, essa fala do Gadi humano, que inclusive eu já ouvi na minha frente, essa fala ela recusa a importância de existir a representatividade e inclusão de todos os grupos. Então, ela deslegitima gênero e sexualidade também como um campo do estudo da ciência, como o Rai falou, e o que acontece é que esse assunto, né, de gênero e sexualidade, ele causa muito estranhamento para as pessoas hoje, porque a gente não tem aberto muitos espaços para essas pessoas debaterem sobre essa diversidade. Então, por exemplo, a biologia que a gente tem hoje não é a mesma de 1800 e alguma coisa. Então, faria sentido a gente dizer por que que a medicina continua inventando novos tratamentos, novos diagnósticos, quando a sigla, né, o estudo do LGBTQI a mais é também um estudo social que está em constante evolução. Então, é por isso que as novas siglas vão sendo aumentadas, adicionadas, né, na original. E aí a gente chega nesse ponto aqui, e aí eu peço, não se assustem com essa sigla, mas isso é uma das variações das siglas que a gente tem hoje, abarcando vários outros tipos de pessoas com mais diversidade ainda. E a intenção é dar visibilidade e representatividade a todas as pessoas diferentes, né? Porque nós somos muito plurais. Então, eu não vou eu não vou demorar falando sobre todas elas, mas a gente vai passar um pouquinho por todas as siglas, essas variações, para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa diversidade, né, que as pessoas têm apresentando na sociedade. Então, o que, por exemplo, isso aqui é até mais difícil de entender, mas são dois que separados, né? E é o que de queer, que o Raí já passou lá na frente, que é quando se entende, né, que o sistema de sexo e gênero não é binário, e aí começa a se pensar na posição dentro disso, e, e temos o questionando, né, ou melhor, o questionando é a pessoa que está questionando a sua posição dentro do espectro sexo e gênero. E é importante entender também que isso muda dependendo da cultura, né? O gênero aqui no Brasil, né? O que é ser homem no Brasil, o que é ser mulher no Brasil, não é a mesma coisa em outras culturas, em outros lugares e outras épocas diferentes. Isso tá em constante evolução e é muito diferente também, dependendo de onde a gente está falando. Não tem número na letra mesmo. Eu vou chegar lá. Você vai seguir lá. Ela também tem uma extensão, são três. O primeiro a gente já passou por ele, questão das pessoas assexuais, quando não tem essa disposição, essa vontade, né, de ter a relação tanto sexual, né, quanto romântica com as pessoas. E tem as pessoas agêneros, que são as pessoas que não se identificam com nenhum gênero específico. Elas não têm uma identidade de gênero, né, isso não faz parte delas. E o outro A é de pessoas aliadas, que são pessoas que na hora da luta, elas realmente estão do lado LGBTQIA+, né? São pessoas que se posicionam contra projetos de lei e são contra a comunidade, ou se posicionam contra casos de LGBTfobia e entendem que a neutralidade, ela na verdade não existe, e ela só prejudica a comunidade, né? No quesito de que nós não somos iguais, né? Nós somos, na verdade, bem diferentes, né? E é isso que tem que ser respeitado. Tem o C de curiosos ou curiosas, que são pessoas que estão experimentando as possibilidades de sexo e gênero para entender melhor a sua própria sexualidade e gênero na sociedade, né? Para além daquilo que foi designado, né, quando a pessoa nasce.
E o P, tem 2 P's também, e aí o primeiro P é de pansexual, que a gente viu que tem uma ligação muito forte com o bissexual, né? E, aliás, já fazendo um adendo, né? Como efetivamente não tem muitas diferenças entre bissexual e pansexual. Também tem muito a ver com como a pessoa se sente confortável em se identificar. E o último P é de polissexual, que são pessoas que sentem a atração por muitos gêneros, mas não necessariamente todos, né? São alguns específicos. Existe uma denominação para isso, que é o polissexual. Aí o F, que é muito importante, é o F de familiares, que também são aliados que lutam pelos direitos das crianças LGBTs, né? Aqui, a família é um ponto importantíssimo para a vida de pessoas da comunidade, porque, teoricamente, seria o lugar para se ter acolhimento e, e proteção, né? E não é o que acontece, né? É, é, a, Na verdade, acontece muito o contrário, né? Principalmente com pessoas trans, mas isso qualquer pessoa de qualquer sigla, né, do LGBTQIA+, de ter bem momentos fins trágicos até por não ter a proteção da família, né? E aí o 2, que o Nathan tinha falado, tem a ver com herança histórica, né? O 2 em específico aqui, ele está falando sobre uma identidade chamada Two Spirits, que é 2 espíritos, tem a ver com uma cultura religiosa de indígenas norte-americanos, né? E quando a gente fala dentro dos ameríndios, a gente está considerando os povos maias, incas, astecas, guarani. E antes da colonização, esses povos eles já tinham a sua própria cultura, gastronomia, a dança, religião e o sistema de gênero também. E para alguns desses povos, o sistema de sexo e gênero ele não era binário. Isso veio da Europa, né, após a colonização. Então, alguns sistemas desses povos sistema de gênero, né, eles eram tripartite. Eles consideravam 3 grupos, de pessoas homem, pessoas mulher e as pessoas 2 espíritos, por exemplo, que é esse 2 da sigla. Só que tem outros povos que têm sistemas quaternários ou até quíntuplos, né? Tem vários gêneros. Então, binário é só uma importação, uma imposição europeia fictícia, é uma abstração. Como a gente viu, o gênero é uma abstração, ele é uma construção social, né? Ninguém nasce homem ou mulher, né? A gente se torna homem e mulher dependendo da sociedade. Só para E adicionar, só para adicionar sobre uma provocação sobre o conceito binário de gênero ser uma importação europeia, ele muito provavelmente foi definido e embasado em um viés cristão, né? Que prega esse binarismo dos gêneros. sim, tem muito a ver com religião também. E aí você pode perguntar, mas e quanto à genética, né? Que está dizendo que tem cromossomos, né? O XY, XX, né? Como é que fica isso? Mas, na verdade, a gente tem muitas variações para além disso mesmo. Várias possibilidades cromossômicas mesmo, a nível biológico. E, como a gente viu, existem pessoas intersexo também, que têm características de 2 sexos, né? Biológicos mesmo. Entre outros, né? São muitas variações que existem. E aí a gente tem essa sigla K também, que aqui a gente está falando sobre orientação específica, orientação sexual, que é sobre fetiches, sobre taras, né? São algumas sexualidades que elas são disparadas apenas através de uma prática, e não necessariamente da genitália ou do gênero da pessoa. Exemplo, a pessoa só se sente vontade de performar sua sexualidade a partir de um fetiche, seja ele qual for, como roupas ou coisa assim. E outra coisa que leva a acreditar isso, isso o Kai de Kink. E imagine assim, uma mulher cis hétero, ela gosta de homens, mas ela gosta de todos os homens? Talvez não. Tem preferências que fazem ela ser atraída por alguns tipos de homens diferentes. E para homens cis também é a mesma coisa, e pessoas trans a mesma coisa, né? Às vezes é que a gente já nasce com essa máxima de que homens gostam de mulheres e mulheres gostam de homens, mas ainda dentro da cisgeneridade, da heterossexualidade, não necessariamente você gosta do gênero em si, mas de pessoas e características específicas daquelas pessoas. E isso é bem importante você pensar também.
E aí, fora isso, né, a gente tem o mais, que o Raí já comentou, e para concluir, eu acho que é bem possível que no futuro próximo existam mais letras nessa sigla e até números, mas está tudo bem. Isso não pode ser um problema, né? Quanto mais a gente identificar e representar a nossa diversidade, mais a gente vai promover o respeito, né? Respeito à existência dessas pessoas, dessa diversidade, porque tem gente que não está conseguindo existir nessa sociedade. Então, nós não somos iguais, somos, na verdade, bem diferentes. E aí é isso, exatamente por isso que a gente tem que ser respeitado, né? E aí, falando sobre isso, a gente tem uma possibilidade lá no Slack de colocar os pronomes que a gente gostaria de ser chamado. Isso é bem facinho. Acho que, além de estar aqui no slide, eu pode colocar lá também no canal, né, para a gente aprender como faz. E respeitar os pronomes das pessoas é super importante também. Aqui tem algumas referências, né? Acho que a El depois vai compartilhar esse slide com vocês, e aí tem todas as fontes de dados que a gente pegou. Antes de acabar, eu tenho outra perguntinha, porque eu sou ruim nessas coisas mesmo. Sim, a gente ia deixar justamente esses últimos minutinhos aí para quem tiver dúvidas. Eu me sinto Pode mandar, muito, tá? muito, eu me sinto muito ruim fazendo essas perguntas, mas é, o, a, a orientação afetiva, ela é baseada no sexo biológico ou no gênero? Por Ela não, exemplo, não tem. Eu não sei se eu tá, entendi a a pergunta. pergunta é meio, porque eu tenho minha amizade assim, às vezes eu fico confuso. Se eu me identifico como, eu nasci com sexo biológico masculino, aí eu me identifico como mulher. Só que o meu relacionamento é com alguém do gênero homem, assim, né? Aí eu sou um homossexual ou heterossexual? É heterossexual, porque é uma mulher, né, que sente Ah, então, atração então é de por acordo com o meu homens, né? gênero, então. Ah, tá. Até porque a pessoa ter nascido com um corpo com o qual ela não se identifica, não, isso não vai embasar a sexualidade, porque a sexualidade também não tá no corpo, tá na identificação dela. Então, ela se baseia com questões de gênero, né? No que é ser um homem, o que é ser uma mulher, ou não ser. Só, né? Então, uma pessoa trans, por exemplo, né? Nasceu nasceu no que entendemos como um corpo de homem, mas se identifica enquanto mulher, e ela sente atração por homens, ela não é uma pessoa homossexual, ela é uma pessoa heterossexual. O mesmo acontece com pessoas cis que se atraem, né, por alguma pessoa trans, né? Ela continua sendo uma pessoa heterossexual, porque ela se atrai pelas características e elementos que fazem daquela pessoa uma mulher, né? Uma pessoa do gênero diferente. Isso também é uma É, coisa que gera algumas polêmicas dentro da própria comunidade, né? Onde pessoas, às vezes, querem dizer que homens que se atraem por mulheres trans são gays, né? Quando não é verdade. eu falo isso porque eu aprendi isso errando, né? Como sempre, né? Porque visualmente eu julguei ser dois homens, aí eu achei que era um casal homo, mas não era um casal homo, eles só que era hétero. Eu buguei na hora, assim, sabe? Mas daí é porque tem tudo isso que um se identificava como mulher, aí eles eram um casal hétero, assim. Aí eu acabei ficando perdi na hora, assim, mas... Por isso que eu Certo. perguntei, passando assim. Mas é uma dúvida válida, Nathan, não tem nada de errado nisso. Nenhuma dúvida é boa, não. Pode perguntar sim. É sempre que a gente pergunta essas coisas causa desconforto mesmo. Mas é normal ter esse desconforto, né? A gente tem que pensar sobre isso. E justamente porque a sociedade, de uma maneira geral, busca colocar esses assuntos para debaixo do tapete e não discutir, e não levar isso para grandes veículos de comunicação, né? Por isso que a gente busca tanto representatividade, né? Para que essas outras formas de viver e de experienciar o mundo estejam cada vez mais à vista das pessoas, para que a gente possa discutir sobre elas e cada vez mais se esclarecer sobre elas, e isso não seja mais um tabu, e sim uma normalidade. Não sei se mais alguém tem uma pergunta.
Se não, eu queria fazer uma pergunta barra charadinha, barra provocação para vocês, para ver se a gente até exercita um pouco do que a gente